Olá, pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre polígonos semelhantes. Mas o que são polígonos semelhantes? Bom, dois ou mais polígonos são semelhantes quando os seus ângulos correspondentes são congruentes e os seus lados proporcionais. Vamos ver algumas situações? Esse exercício nos diz o seguinte: observe os retângulos apresentados na malha quadriculada a seguir. Bom, temos aí 5 retângulos. Portanto, os ângulos correspondentes são congruentes, correto? Por quê? Porque o retângulo, ele tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, ó. Então, aqui eu formei 90 graus, aqui 90 graus, né? Então, todos esses retângulos aí têm os ângulos congruentes. Mas, será que eles são semelhantes? Vimos que para serem semelhantes, eles precisam ter ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos de mesma medida. E lados proporcionais. Então, para que eu verifique se os lados são proporcionais ou não, eu preciso encontrar a raiz. Preciso encontrar a razão entre as medidas desses lados, ok? Então, ele pergunta aí para nós: quais desses retângulos são polígonos semelhantes? Se compararmos aqui, ó, a medida desse lado e desse lado com cada lado correspondente dos outros retângulos, nós vamos verificar que os únicos retângulos que são semelhantes são os retângulos B e D. Por quê? Bom, se eu verificar aqui, ó, esse retângulo, ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos de base, né, de comprimento aqui, por 2 de altura. Então, o lado maior desse retângulo corresponde a 4 unidades e o lado menor corresponde a 2 unidades. Já o lado maior desse retângulo D corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de quadradinhos. E o seu lado menor corresponde a 4 unidades. Então, se nós acharmos a razão de semelhança entre eles, nós vamos descobrir o quê? Se eu estiver comparando a razão entre a figura D e a figura B, ou seja, eu estou dividindo a medida dos lados de D pela medida dos lados correspondentes de B. Então, qual que é o lado maior de D aqui, ó? Quantas unidades? 8. E o lado maior de B? 4. Se eu dividir 8 por 4, eu vou obter 2. Se eu fizer isso encontrar a razão, só que agora, ao invés de eu comparar de D para B, eu quiser comparar de B para D, então eu vou descobrir que 4 dividido por 8 é igual a metade, ou seja,
Eu posso dizer que as medidas da figura B corresponde, a medida dos lados da figura B corresponde à metade da medida dos lados da figura D. Ou que a figura D tem os seus lados correspondem ao dobro da medida do lado das figuras B. Portanto, tanto o comprimento quanto a altura aumentaram na mesma proporção. O mesmo não acontece com as outras figuras, né? Por exemplo, aqui, se eu comparar a figura A com a figura C, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 4. Ou seja, não houve ampliação de um lado para o outro, certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que aconteceu? Houve uma redução no sentido horizontal, porém manteve a mesma medida no sentido vertical. Então, essas figuras não correspondem nem à ampliação e nem à redução perfeita uma das outras, certo? Então, o mesmo aconteceu com as outras figuras. Portanto, os únicos retângulos que são semelhantes são os retângulos B e D, certo? E qual é a razão de semelhança entre esses polígonos? 2, se compararmos de D para B, né? Então, se o exercício pedisse para acharmos a razão entre as medidas de D para B, seria o dobro. Se pedisse para achar a razão entre as medidas de B para D, seria metade. Então, a razão de semelhança desses polígonos são 2 ou meio. Tudo bem? Já nesse exercício, ele nos pede que façamos o seguinte. Em cada caso, verifique se os polígonos representados são semelhantes ou não. Nas representações, ângulos congruentes estão indicados com marcas iguais. Ou seja, deixa eu pegar aqui uma caneta para grifar texto. Esse lado aqui, ó, vocês percebem que ele tem duas voltinhas. E esse aqui também. Ou seja, esse ângulo e esse corresponde à mesma medida. O mesmo acontece com relação à ampliação, ó. Esse ângulo tem a mesma medida desse. Esse tem a mesma medida desse. Esse aqui, como só tem uma voltinha, ó, é correspondente a quem? A esse aqui. E esse é correspondente a este. Então, quando tem marcas iguais, indica que eles têm a mesma medida. Portanto, os ângulos aí são congruentes. E os lados? Eles são proporcionais? Bom, o que eu preciso fazer para verificar se eles são proporcionais? Nesse caso, eu vou encontrar a razão entre os lados correspondentes. Esse lado corresponde a esse, ou seja, a razão de 3 para 7,5. Esse lado corresponde a esse. Qual é a razão? De 3 para 7,5. Este corresponde a esse. Também será de 3 para 7,5. Este para esse também será de 3 para 7,5. Ou seja, houve uma ampliação de todos os lados na mesma proporção. Então, se nós dividirmos aí, se eu achar a razão de 3 para 7,5, ou de 7,5 para 3, então se eu dividir aí 7,5 por 3, eu vou obter como resultado
2,5. Ou seja, esta figura maior é 2 vezes e meia maior do que essa figura menor. Então, o que a gente percebe? Que os ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e os lados são proporcionais, ou seja, a razão entre a medida dos lados é constante, é a mesma, né? Então, eu posso afirmar que na letra A as figuras são semelhantes. Tudo bem? Já na letra B, nós encontramos aqui o quê? 2 figuras, sendo uma um quadrado, portanto ele tem os 4 lados iguais, os 4 lados de mesma medida, e a outra um retângulo, né? Com um lado medindo, 2 lados medindo 4 e os outros 2 lados medindo 2. Então, nesse caso, as figuras, os polígonos são semelhantes? Não, por quê? Eles têm ângulos congruentes, então os ângulos correspondentes, aí no caso todos medem 90 graus, porém os lados não são proporcionais. Ó, a medida de A até D dividido pela medida de E até H, quanto que vai dar? Então, de A até D vale 2, de E até H vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vou comparar aqui a medida de AB com a medida EF. Então, esse lado corresponde a esse. Então, eu vou comparar esse lado com esse lado, porque eles são correspondentes. E aí vai ficar 2 para 4. E 2 dividido por 4 dá meio. Ou seja, esse lado aqui corresponde à metade deste lado. E esse lado aqui é igual. Portanto, as figuras não foram ampliadas na mesma proporção, né? Tanto que se tivessem sido ampliadas na mesma proporção, essa figura aqui seria um quadrado e não um retângulo. Tudo bem? Então, nesse caso, os polígonos não são semelhantes, pois os seus lados não são proporcionais. Ok? Próxima atividade. Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta. 2 polígonos semelhantes são sempre congruentes? Falso. Por que é falsa essa afirmação? Porque 2 polígonos semelhantes, 2 polígonos só serão congruentes se a razão entre a medida dos seus lados for igual a 1. Então, os ângulos correspondentes são congruentes e se eu encontrar a razão entre as medidas dos lados correspondentes de um pelo outro, o resultado será igual a 1. Então, não é sempre que eles serão congruentes. Só serão congruentes quando a razão de semelhança entre os lados for igual a 1. 2 polígonos semelhantes, cuja razão de semelhança entre eles é igual a 1, são congruentes. Verdadeiro, acabei de explicar para você aí em cima, né? Que para eles serem congruentes, a razão entre a medida dos seus lados tem que ser igual a 1. Nem todos os polígonos congruentes são semelhantes. Falso, né? Todos os polígonos congruentes
são semelhantes. Existem polígonos semelhantes que não são congruentes. Verdadeiro, né? Os polígonos podem ser semelhantes, né? Tem ângulos congruentes e lados proporcionais, porém a razão ser diferente de um, né? Eles só serão congruentes se a razão entre a medida dos lados for igual a 1. Os polígonos representados em cada item a seguir são polígonos semelhantes. Faça o que se pede. Determine o valor de x, sabendo que a razão de semelhança entre o polígono ABCDE e o polígono RSTUV é igual a 2. Então, o que o problema está nos dizendo? Que se nós pegarmos a medida dos lados do polígono ABCDE e dividirmos pela medida dos lados correspondentes do polígono RSTUV, nós vamos obter resultado sempre igual a 2. E aí ele nos pergunta qual é o valor do x. Então, eu preciso de descobrir qual é o valor que está aqui, ó, no lugar do x. O que eu vou fazer? Eu vou comparar a medida do lado AB com a medida correspondente desse polígono. Qual é a medida correspondente? RS, certo? Então, AB está para RS igual a 2. O que está dizendo, então? Que se eu dividir a medida desse lado por esse lado, eu vou obter 2. Foi o problema no giz, né? Que se nós dividirmos os lados correspondentes, sempre será igual a 2. Então, quanto vale AB? 2x menos 1. Dividido por RS, que vale 5. Essa divisão é igual a 2. O que a gente faz aqui? Multiplica em cruz. Aqui não tem nada, certo? Então, é como se valesse 1. Então, eu vou fazer 2x menos 1 vezes 1 e 5 vezes 2. Todo número multiplicado por 1, o resultado é ele próprio. Então, quanto que vai dar 2x menos 1 vezes 1? 2x menos 1. Igual 5 vezes 2, 10. Temos aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Então, o que nós vamos fazer? Letras para um lado, números para o outro. Isso aqui vai ficar 2x igual a 10. O menos 1 vai passar para o lado de cá. Estava subtraindo, passa somando. 2x é igual a 11. Então, qual vai ser o valor de x? 11 dividido por 2, que é igual a 5,5. Então, nesse caso, o valor do x corresponde a 5,5. Tudo bem? Nesse exercício, determine o valor de x, sabendo que a razão de semelhança entre o polígono EFGH e o polígono IJKL é igual a 1,5. Então, o raciocínio é o mesmo do anterior, né? A razão entre os lados correspondentes dessa figura e os lados correspondentes dessa corresponde a 1,5. E aí, queremos saber quanto que vale o x. Então, o 6 está para o 3x mais 1, e isso será igual a 1,5. Multiplicamos em cruz, vamos ter 3x mais 1 vezes 1,5 igual a 6 vezes 1, que dá 6. Multiplicando aqui 3x por 1,5,
vamos ter 4,5x mais 1 vezes 1,5, 1,5, igual a 6. Deixa eu diminuir a ponta dessa caneta. Não consegui. Bom, virou aqui uma equação de primeiro grau, né? Então, vamos ter 4,5x igual 6 menos 1,5. 4,5x igual a 4,5. X é igual a 4,5 dividido por 4,5. Então, x é igual a 1. Nesse caso aqui, então, o que a gente pode constatar? Que esses polígonos são congruentes, né? Ou seja, os ângulos e os lados são congruentes, têm a mesma medida. Tudo bem? Próximo exercício. Cláudia recortou uma fotografia retangular e colocou em um cartão também retangular, como indicado na imagem a seguir. Considere que as medidas estão indicadas em centímetros. Considere um retângulo cujas medidas dos lados sejam iguais às do contorno vermelho e um retângulo cujas medidas dos lados sejam iguais às do contorno azul. Responda. As medidas de abertura dos ângulos internos correspondentes desses ângulos são congruentes? Olha, aqui nós temos a figura de um retângulo, né? E aqui de outro retângulo. Portanto, a gente tem dois retângulos aqui. Isso significa que os ângulos são congruentes, porque o retângulo tem os quatro ângulos internos medindo 90 graus. Então, tanto o retângulo menor quanto o maior, a medida do seu ângulo é de 90 graus. Então, sim, os ângulos são congruentes. As medidas de comprimento dos lados correspondentes desses retângulos são proporcionais? Olha, nós temos dois retângulos. O retângulo vermelho Então, a gente tem o retângulo vermelho e esse retângulo mede, ó, de acordo com o que está marcando aqui, 18 e aqui 12, certo? E nós temos um retângulo maior, que é azul. E esse retângulo azul de conta que tá aumentando. Esse retângulo azul, ó, ele tem de altura daqui até aqui 4, depois mais 18 e daqui até aqui 4, ou seja, ele tem 18 mais 8, 26. E a base dele tem daqui até aqui 4, daqui até aqui 12, daqui até aqui 4, ou seja, ele tem 12 com mais 8, 20. E aí ele nos pergunta se as medidas de comprimento dos lados correspondentes desses retângulos são proporcionais. Então, vamos comparar aqui, ó. Esse retângulo
esse lado desse retângulo corresponde a esse lado desse retângulo. Então, eu vou achar a razão entre eles. 12 está para 20. E esse lado que mede 18 corresponde ao lado desse outro retângulo que mede 26. Para serem proporcionais, a razão tem que ser a mesma, certo? Então, vamos simplificar essa fração aqui. 12 e 20 são números pares, dá para nós dividirmos por 2. Isso aqui vai dar 6 décimos. Que dividido por 2 novamente, teremos 3 quintos. Vamos ver o 18 para 26. Números pares, dividimos por 2. Isso aqui vai dar 18 dividido por 2, 9. 26 dividido por 2, 13. 13 é número primo, portanto, só divide por 13. Ou seja, essa fração aqui está na forma irredutível. E 9 sobre 13 é diferente de 3 quintos, portanto, as razões são diferentes. Se as razões são diferentes, as medidas dos lados não são proporcionais. E se as medidas dos lados não são proporcionais, esses retângulos são polígonos semelhantes? Também não. Por quê? Porque para serem semelhantes, eles precisam ter ângulos correspondentes congruentes e lados proporcionais. Nesse caso, os ângulos são congruentes, porém os lados não são proporcionais. Sendo assim, esses retângulos não são polígonos semelhantes. Tudo bem? Os triângulos ABC e CD e E, representados a seguir, são polígonos semelhantes. Faça o que se pede. Determine as coordenadas x e y do ponto D. Bom, então nós temos aqui o plano cartesiano, certo? Onde a linha horizontal representa os valores de x e a linha vertical representa os valores de y. A distância de um ponto a outra é a mesma, certo? Ou seja, é uma unidade de quadradinhos. E aí, aqui, onde as duas retas se encontram, é o ponto 0. Andamos um pouquinho, temos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 e assim sucessivamente. Aí ele nos pergunta, qual é a coordenada de x? Já vimos aqui, né? O ponto D está onde? Na direção do 5, aqui no x, e de quem aqui no y? Também, ó, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quanto vale o x? O x vale 5 e o y vale 6. Ok? Calcule a razão de semelhança entre os triângulos ABC e o triângulo CDE. Então, nós temos que verificar qual é a razão de semelhança entre esses triângulos. Como que eu faço isso? Ele está pedindo a razão entre ABC e CDE. Então, é para nós dividirmos as medidas dos lados do triângulo ABC pelas medidas dos lados correspondentes do triângulo CDE. Então, ó, o triângulo ABC, ele tem 1, 2, 3 de base. Já o triângulo CDE tem quanto de base? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3/6. Se simplificarmos isso aqui por 3, a razão será meio, né? É o mesmo que 0,5. Como ele já nos disse lá em cima, ó, que são polígonos semelhantes, se eles são semelhantes, o que a gente entende? Que todos os lados são proporcionais. Então, eu nem preciso de achar a razão entre a medida dos outros lados, tá? Letra C. Qual a razão entre as medidas dos perímetros dos polígonos... Peraí, deixa eu ver como é que está escrito aqui, porque tem um negócio grande. Qual a razão das medidas dos perímetros do polígono CD e do polígono ABC nessa ordem? Então, o que é para eu fazer? Achar a razão entre o perímetro desse triângulo maior para o triângulo menor, certo? Primeiro eu tenho que achar o perímetro. O que é perímetro? A soma da medida dos lados, correto? Então, esse triângulo aqui, quanto que mede esse lado dele? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse lado aqui mede 6. E aqui? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o triângulo maior tem, somando aqui os três lados, 18 de perímetro. E o triângulo menor, ele tem 1, 2, 3 quadradinhos de base, 1, 2, 3 quadradinhos, 1, 2, 3 quadradinhos, ou seja, 3 com 3, 6, com 3, 9. Então, o outro perímetro, né, o perímetro do triângulo ABC é igual a 9. Então, esse aqui é do ABC e esse aqui é do CDE. Ele pede para nós acharmos a razão entre o CDE e o ABC nessa ordem, ou seja, eu vou pegar 18 e dividir por 9, e aí a razão será 2. Tudo bem? Qual é a razão acabou, né? Eu já fiz, é que eu não marquei aqui. Essa aqui é a letra C, me perdoa. Então, a letra C. A letra B, calcule a razão de semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo CDE. A gente já viu que é meio. Então, a letra B é meio. 0,5. Ele nos pergunta aqui na letra C. E a razão entre as áreas, né, desses triângulos? Então, no caso aqui, o que eu vou ter que agora achar? A área do triângulo, certo? Como que eu acho a área de um triângulo? Multiplicando a base vezes a altura e dividindo por 2, tudo bem? Então, deixa eu só limpar aqui para a gente poder fazer esse cálculo. Então, para eu achar aqui a área desses triângulos, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, certo? O triângulo CDE, a área do triângulo CDE vai ser a base, que mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes a altura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,
dividido por 2. Ou seja, 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 2, 18. Certo? A área do triângulo ABC vai ser a base, que é 3, vezes a altura, que também é 3, dividido por 2. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5. E aí ele quer que a gente calcule a razão entre a área, né? Do CDE para o ABC. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar 18 e dividir por 4,5. Fazer essa continha na calculadora para ganharmos tempo. 18 dividido por 4,5. A razão será igual a 4. Tudo bem? Então, na letra C, a razão entre os perímetros é igual a 2 e a razão entre as áreas é igual a 4. Considere um retângulo ABCD, cujos comprimentos dos lados medem 4 centímetros e 7 centímetros, e um retângulo EFGH, que tem medida de área igual a 63 centímetros quadrados. Sabendo que esses retângulos são polígonos semelhantes, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é a razão entre as áreas dos polígonos EFGH e ABCD nessa ordem? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro, eu preciso de fazer o desenho desses retângulos. Então, eu tenho aqui o retângulo A, B, C, D. E ele diz que os lados dele medem 4 e 7 centímetros. Então, esse lado mede 4, esse lado mede 7. E eu tenho o retângulo EFGH, deixa eu tentar fazer esse desenho de uma forma melhor. Então, eu tenho aqui dois retângulos, como ele mencionou, certo? Vou chamar esse retângulo aqui de A, B, C, D. E ele disse que um lado mede 4, outro lado mede 7. Então, esse lado mede 4, esse lado mede 7. E aqui eu tenho outro retângulo, que é o EFGH. E o que eu sei sobre esse retângulo? Que a área dele, ou seja, a medida aqui de dentro, mede 63 centímetros quadrados. Aí ele nos pede, na letra A, para encontrarmos a razão entre a área do polígono EFGH e a área do polígono ABCD. Certo? Eu sei a área do polígono EFGH. É quanto? 63. E qual é a área do polígono ABCD? Ele não nos informou, mas tem como a gente calcular, certo? Para achar a área de um retângulo, é só multiplicarmos a base vezes a altura. Ou seja, isso aqui vai ficar 7 vezes 4,
28. Então, a área do ABCD é 28. Vamos agora achar a razão entre eles. Se dividirmos 63 por 28, o resultado será 2,25. Ou seja, a razão entre a área dos polígonos é de 2,25. Aí ele pergunta assim: qual é a razão de semelhança entre o polígono EFGH e o polígono ABCD? Veja bem, se os polígonos são semelhantes, como ele já nos afirmou no início, né, no texto, então os lados são proporcionais, correto? E se a gente já encontrou a área, e a área é lado vezes lado, ou seja, é um número vezes ele mesmo, temos aqui uma potência, certo? E aí eu quero saber qual é a razão entre a medida dos lados, de um lado. Então eu não quero saber de lado vezes lado, eu quero saber a medida do lado. Então o que eu vou ter que fazer aqui? A operação inversa da potência. Qual é a operação inversa da potência? A raiz, certo? Raiz, no caso aqui, vai ser quadrada. Por que quadrada? Porque eu estou fazendo lado vezes lado, ou seja, o número vezes ele. É esse número ao quadrado. Então, a operação inversa da potência ao quadrado é a raiz quadrada. De quem? De 2,25. Para ficar mais fácil esse cálculo, vou dar uma dica para vocês, porque nós ainda não aprofundamos, né, as operações com radicais. Vamos ver nas próximas semanas. Então, o que vocês vão fazer aí? Esqueçam a vírgula, ignore a vírgula e procure que número vezes ele mesmo dá 225. Se você fatorar 225 divide por 5, que vai dar 45. Que divide por 5 de novo, que vai dar 9. Que divide por 3, que vai dar 3. Que divide por 3, que vai dar 1. Então, isso aqui é o mesmo que 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Cancelo esse 2 com esse e esse 2 com esse, eu vou obter como resultado 15. Só que 15 é a raiz quadrada de quem? De 225. E eu não quero a raiz quadrada de 225, eu quero a raiz quadrada de 2,25. Então, eu preciso de colocar a vírgula aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou contar quantas casinhas tem depois da vírgula. São 2. Eu vou pegar essa quantidade de casinhas e vou dividir pelo índice. Eu não disse que a raiz era quadrada? Então, o índice é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, eu tenho que ter uma casa depois da vírgula. Ou seja, a razão de semelhança entre a medida dos lados na letra B é igual a 1,5. Tudo bem? Agora falta nós respondermos a letra C. Quais são as medidas dos lados do retângulo EFGH? Bom, eu vi lá, né, que o primeiro retângulo, o lado dele mede 4. E o seu lado correspondente do outro retângulo, eu não sei, é o que eu quero saber. E eu descobri que se eu dividir a medida do lado de um retângulo pelo lado correspondente do outro retângulo, a razão vai ser 1,5.
Então, agora fica fácil da gente achar aqui quanto que vale o lado do outro retângulo, né? Do EFGH. Só multiplicarmos aqui em cruz. Isso aqui vai ficar 1,5x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 1,5. X vai ser igual a 4 dividido por 1,5. Peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, pessoal, não. Eu achei a razão do triângulo ABCD para o EFGH e, na verdade, é o inverso, tá? Vendo? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem que seguir de acordo com o que o problema está nos informando, certo? Então, eu vou achar a razão do retângulo maior para o retângulo menor. Então, o lado do retângulo maior, eu não sei. Então, o lado dele é x. O seu lado correspondente do retângulo menor é 4. E se eu dividir o maior pelo menor, vai dar 1,5. Agora, eu multiplico em cruz aqui. X é igual a 4 vezes 1,5. Portanto, x é igual a 6. Pronto, achamos a medida do lado menor do retângulo EFGH. Agora, temos que achar a medida do lado maior. Qual vai ser o raciocínio? O mesmo, né? Só que agora, ao invés de chamar de x, eu vou chamar de y. Então, y dividido pelo lado maior do retângulo, que era 7, tem que dar 1,5. Multiplique em cruz aqui. Isso aqui vai ficar y igual a 7 vezes 1,5. Y é igual a 10,5. Então, a medida do retângulo será 6 e 10,5. Tudo bem? Bom, finalizamos aí os exercícios propostos para a aula de hoje e espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, deixe mensagem aí nos comentários que eu responderei para vocês, tudo bem? Por hoje é só, fiquem com Deus e tchau, tchau!